Nossa Senhora arranca pessoas da mão do demônio, e por isso o demônio não suporta a Nossa Senhora. Todos os padres exorcistas sabem disso. É claro, o demônio sai em nome de Jesus, porque Jesus é Deus, mas o nome de Maria incomoda o maligno. E por isso ele luta para que você pare de rezar o terço, porque cada vez que você reza o terço, cada vez que eu rezo o rosário, eu estou proclamando o início da derrota de Satanás. O momento que Maria disse sim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Então proclame o terço metralha Satanás, o terço arrasta, rouba pessoas. A minha avó era luterana, ela morreu católica por uma intercessão da Virgem Maria. Agora, querido, presta atenção, eu falei isso de manhã. Nós não cremos em Jesus porque Jesus nos cura, nós cremos em Jesus pela revelação, pela nossa experiência com Ele. Não podemos crer só porque Deus nos atende, não podemos crer em Maria só porque ela nos atende. Deus nos ama nos atendendo e por isso nos atende. Deus nos ama quando não nos atende também. Nós pensamos que Deus age, Deus salvou Paulo da cadeia, então Deus agiu. Paulo foi decapitado, Deus o abandonou. Não! Deus estava com Paulo o livrando da cadeia. Deus estava com Paulo quando ele era decapitado. Deus estava com Paulo e agindo na vida de Pedro, quando Pedro estava na cadeia. Mas Deus estava agindo na vida de Pedro, quando Pedro volta, fugindo, ele encontra uma visão, diz a tradição de Jesus, e ele passa por essa imagem e fala assim, onde você está? Estou fugindo, e você? Estou indo ser entregue de novo. Pedro volta e se entrega de ponta cabeça, a ser crucificado de ponta cabeça. Porque ele diz, olha, Jesus nunca me negou. Eu neguei Jesus e não sou digno de morrer como Ele. Ali estava Deus também. Dando força para ele se entregar no martírio, ali estava Deus também. Deus está agindo. Quando você ora, que você às vezes, mãe, está exausta, não consegue dormir, você ora, Senhor, que meu filho durma bem. E às vezes o teu filho começa a dormir bem, Deus age assim. Mas também Deus age te dando força para que você aguente. Deus age de maneiras diversas, entende? Agora, não há dúvida que Maria, ela ouve. Quantos testemunhos eu tenho recebido, tenho coletado de pessoas que foram atendidas pela Virgem Maria. Querido, aí nós temos um problema sério. Se algumas aparições já foram pesquisadas por cientistas, já foram feitas experiências, e se chegou a conclusão que aquele fenômeno é sobrenatural, nós só temos duas opções: dizer que é um fenômeno de Deus, ou dizer que é um fenômeno do demônio. Como dizer que uma manifestação, uma aparição da Virgem Maria, onde ela pede, se entregue a meu filho Jesus, adore meu filho Jesus, se confessem, ame meu filho Jesus, voltem para Jesus. Será que o maligno ficou louco? Será que o maligno ficou louco? Como a Virgem Maria, como o maligno vai falar contra, como reino dividido não subsiste? Se toda a aparição de Maria que leva a uma conversão, que leva uma pessoa para a igreja, que leva uma pessoa para Jesus, que leva uma pessoa para os sacramentos, só pode ser verdadeira, não tem como ser falsa. Jesus disse, pode uma árvore ruim dar frutos bons? Pelos frutos vocês reconhecerão o que vem de Deus. O maligno não pode dar fruto bom. Como o maligno vai colocar paz no coração de uma pessoa? Ele não tem isso. Como ele vai dar leveza? Como ele vai dar alegria? Uma vez o professor Felipe Aquino pregou há uns 10 anos atrás, nunca esqueço disso. Ele disse que foi feita uma pesquisa na igreja com casais católicos que rezam o terço diariamente. Veja bem, a pesquisa mostra o seguinte: casais que não oram, a taxa de divórcio é de 50% mais ou menos hoje. Quando um dos dois reza o terço diariamente, a taxa cai para 10% de divórcio. Quando os dois rezam o terço todos os dias, isso é pesquisa, a taxa de divórcio caiu para 1%. Porque a Virgem Maria é esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus com a Virgem Maria.
Falamos de manhã dons irrevogáveis, Romanos 29:11. O que Deus dá, Deus não tira. Então aonde está a Virgem Maria? O esposo do Espírito Santo vai gestar Jesus, querido. Aonde uma pessoa reza o terço, talvez ela não tenha sido batizada no Espírito Santo ainda, mas o Espírito Santo vai batizá-la, porque lá está trabalhando a esposa do Espírito Santo. Ela atrai o Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. Faça a experiência de clamar o Espírito Santo pelas mãos da Virgem Maria, e você vai ver que derramamento do Espírito Santo que Deus faz. Ela é a esposa do Espírito Santo. Não é à toa que, esperando lá em Pentecostes, estava a Virgem Maria. Se você tiver com a palavra, abra a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1:14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Veja só, São Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele cita uma mulher aqui em especial. Os discípulos no cenáculo, eles estavam esperando o derramamento do Espírito Santo. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus. É verdade que Maria aparece pouco na Bíblia, que ela não gosta de aparecer. Mas sempre quando ela aparece na Bíblia, muita graça derramada. Primeiro o milagre de Jesus, a entrega de João, o Pentecostes, o cenáculo. Quando a Virgem Maria aparece, querido, o fogo cai do céu. Ela, onde Maria está, o Espírito Santo age poderosamente.